Esse episódio não faz sentido. Como que fazer a Fluttershy voar resulta em uma revolução industrial liderada por Flim e Flam? E por que a Twilight continua sendo uma unicórnio se o passado dela foi alterado? Por que o mapa continua ali, mas resolveu deixar o castelo para trás? E por que só a Twilight sabe o que está acontecendo se o mapa estava conectado com todos os pôneis? Por que eu estou discutindo sobre pôneis que viajam no tempo? Então, está bem claro para mim que essa história de viagem no tempo ou não foi bem escrita ou não foi bem explicada, o que seria consequência dela não ser bem escrita, mas que seja. Como analista, é meu dever encontrar uma resposta para as dúvidas que me cercam ou morrer tentando. Viagem no tempo é um tópico extremamente complicado, apesar de parecer simples, mas eu não vim explicar viagem no tempo. Hoje estou aqui para falar sobre viagens interdimensionais e tentar provar que Starlight e Twilight não viajaram no tempo em Curie Remark. Ou melhor dizendo, não viajaram apenas no tempo, mas também viajaram entre dimensões. E antes que vocês liguem para o hospício mais próximo para verificar se algum paciente fugiu recentemente, permitam-me explicar. Bem, viagem entre dimensões não é uma novidade para MLP. Nós temos os filmes de Equestria Girls como prova, mas eu prefiro utilizar outra história de viagem interdimensional no universo de MLP, mais especificamente nos quadrinhos. A história Reflexos, dividida em 4 partes, começando na edição número 17 e terminando na número 20 das HQs principais, fala sobre outra dimensão, na qual todos os personagens da dimensão que conhecemos tinham seus papéis trocados, antagonizando protagonistas e vice-versa. Apesar de ser uma mudança simples, essa segunda dimensão era completamente diferente da original que conhecemos. Isso se deve a um simples fato. Quando falamos de outras dimensões, falamos de universos que eram diferentes desde o início de sua existência, antes de qualquer coisa que já vimos, centenas de milhares de anos completamente diferentes, desde suas raízes. Então é óbvio que diferentes dimensões são únicas, e cada personagem tem uma história diferente, e personagens que conhecemos em uma dimensão podem nunca terem existido em outras. Isso obviamente abre espaço para a criação de qualquer história sobre a base de ela se passar em uma dimensão alternativa de Equestria, o que poderia colocar qualquer futuro alternativo do episódio como sendo pertencente a outra dimensão. Claro que não podemos encerrar o caso sem provas, então vamos ver os fatos. Esse primeiro detalhe é um tanto quanto simples, então eu fiquei em dúvida sobre incluir ele, mas creio que na pior das hipóteses podemos colocá-lo como um fato neutro, que não favorece nem desfavorece minha teoria. Trata-se do portal pelo qual Starlight e Twilight viajam. Geralmente um portal de viagem no tempo tende a ter alguma imagem de relógios em algum lugar, ponteiros, números, etc. Para deixar mais claro que está relacionado ao tempo, mas aqui não tem nenhum relógio, apesar de o som parecer contínuo. O segundo detalhe, e agora começamos a analisar de verdade, é a própria história de Starseal. Nosso adorado feiticeiro foi responsável tanto pela criação de portais interdimensionais quanto pela criação de feitiços de tempo. Os portais que ele criou para a dimensão alternativa de Equestria e para o mundo humano, ambos funcionaram perfeitamente por longos períodos de tempo, o que exemplifica o sucesso dele em viajar entre dimensões. Contudo, viajar no tempo se provou mais difícil, e sabemos disso pelo fato de que o feitiço dele só permitia viajar um curto espaço de tempo no passado e ficar lá por um período ainda mais curto. Spike, only Star Swirl the Bearded could do something like that, and even his spell just went back a week. How could Starlight do more than the greatest wizard in Equestria? De certa forma, seu feitiço de tempo também pode ser considerado interdimensional. Veja bem, em It's About Time, é possível encontrar um pequeno paradoxo ou loop temporal, já que quando a Twilight do futuro volta para avisar sua contraparte do passado sobre o futuro, ela falha, fazendo com que a Twilight do passado passe pelos mesmos problemas antes de voltar no tempo para informar sua nova contraparte do passado sobre o futuro.
criando um eterno paradoxo na linha do tempo, no qual uma Twilight do futuro sempre tentará informar sua contraparte do passado sobre o futuro, reiniciando o ciclo. Só que se uma Twilight já passou por isso e seguiu em frente, como poderiam haver outras Twilights repetindo o mesmo processo pela eternidade? Onde essas Twilights estão agora? Bem, se pensarmos que cada vez que uma Twilight do futuro voltou no tempo e o alterou, uma nova linha temporal foi criada, sem destruir a da Twilight do futuro, essa nova linha levou a resultados iguais, criando uma nova linha temporal nela mesma. Assim foi criada uma árvore temporal que cresce indefinidamente, e cada nova linha resulta em uma nova dimensão, mas uma nova dimensão que segue os mesmos passos da dimensão original que conhecemos. Isso ocorre porque a alteração no tempo é sempre a mesma. Nesse ponto, já provamos que uma viagem no tempo também pode ser uma viagem interdimensional, então falta apenas provar que as viagens que nós vemos em Curie Remark também são interdimensionais. Esse terceiro detalhe são os diferentes futuros, que simplesmente perdem qualquer conexão com os eventos que supostamente levaram a cada um deles. E eu acho que o melhor exemplo é o último, quando não sobrou nada em Equestria. Como aquilo aconteceu? Impossível! A verdade é que quanto mais futuros alternativos eram mostrados, menos sentido a história fazia, porque desde o início as alterações pareciam muito pequenas para resultarem não apenas em futuros alternativos, mas em tantos futuros tão diferentes. Voltar no tempo diversas vezes e repetir uma mesma ação de maneiras diferentes irá levar a futuros alternativos, mas não aleatoriamente. Oh, vou deixar aprender a voar mais cedo. Isso causou a Revolução Industrial de Equestria, iniciada pelos irmãos Flynn e Flan. Oh, Rainbow Dash foi jogada para longe. Isso causou a completa aniquilação de tudo e todos em Equestria. Temas como esse requerem uma atenção extra aos detalhes de cada cenário em cada época. De volta às viagens interdimensionais, é hora de concluirmos essa teoria. Nós vimos que Starshrew era mais capaz de viajar entre dimensões do que no tempo, e vimos que o feitiço de viagem no tempo dele pode ter criado diversas dimensões iguais quando foi usado pela Twilight em It's About Time. Esse é o mesmo feitiço que Starlight aperfeiçoou,
E se ele criava diferentes dimensões e permitia viajar entre dimensões antes, nada impede que ele o faça agora. Então Starlight poderia sem querer ter criado outra dimensão quando voltou no tempo, e ter alterado ela ao invés da original, e repetido o processo sempre que ela e a Twilight voltavam no tempo. Como cada dimensão criada já era diferente de suas raízes, cada uma teve um futuro diferente. As diferentes maneiras pelas quais a Starlight impediu o arco-íris sônico de acontecer talvez tenham contribuído para esses futuros, mas não teriam sido a única causa, e nem mesmo a principal em alguns casos. Assim, a Twilight continuaria um manicômio, pois a dimensão a qual ela pertencia jamais fora alterada. Starlight poderia ter voltado para a própria dimensão a qual pertencia e assim não teria visto os futuros alternativos, razão pela qual ela não acreditou no que a Twilight disse sobre a importância das amizades dela. Como o mapa era essencial para o funcionamento do feitiço, ele foi levado para as outras dimensões sempre, mas como só a Starlight, o Spike e a Twilight usaram o feitiço, só os três foram levados. Por isso as outras pôneis ficaram na mesma dimensão, apesar de estarem conectadas ao mapa. Isso também significa que quando a Starlight deixou o arco-íris sônico acontecer, aquilo também ocorreu em outra dimensão, o que explica ele ser um pouco diferente do que vimos em Kidmark Chronicles. Mas ela e a Twilight não viram o resultado porque retornaram para a própria dimensão delas. Os futuros alternativos que nós vimos também continuariam a existir, já que as dimensões de cada um não voltaram a serem alteradas ou destruídas. E assim concluímos essa teoria. Vocês concordam? Discordam? Talvez um pouco de cada? Digam nos comentários e criem suas próprias teorias. Sejam criativos. Este foi seu capitão falando, que a harmonia vos guie.